Os passos cessaram. Não podíamos ver quem se aproximava, seguramos a respiração. O cu de Simone, erguido daquele jeito, parecia na verdade uma poderosa súplica. Era perfeito. As nádegas apertadas e delicadas, a rachadura profunda. Eu não duvidava que o desconhecido, ou a desconhecida, logo viesse sucumbir, entregando-se à mesma nudez. Os passos recomeçaram, quase uma corrida, e vi surgir uma menina encantadora, Marcela, a mais pura e terna de nossas amigas. Estávamos os dois tão rígidos que não podíamos mover nenhum dedo, e foi nossa infeliz amiga que de repente caiu na grama soluçando. Só então, já desgarrados um do outro, é que nos lançamos sobre aquele corpo abandonado. Simone levantou sua saia, arrancou a calcinha e me mostrou, arrebatada, um novo cu, tão lindo quanto o seu. Beijei-o raivosamente, bolinando de Simone, cujas pernas tinham se fechado por trás da estranha Marcela, que nada mais escondia senão seus soluços. Marcela, gritei, por favor, não chore mais. Quero que você me beije na boca. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar especificamente de História do Olho, do Georges Bataille. O Bataille nasceu em 1897, no interior da França, e morreu em 1962, em Paris. Ele foi romancista, ensaísta, filósofo e ele foi um membro muito importante do movimento surrealista. O movimento surrealista começou na França, na década de 20, com o Manifesto do Surrealismo, escrito pelo Breton, que foi amigo do Bataille por muitos anos até eles romperem. O surrealismo é um movimento que surge quando as teorias de psicanálise estão muito novas e muito em voga, e as teorias do Freud estão causando muita polêmica. O surrealismo acha que as camadas de civilização e cultura e controle que a gente coloca afastam a gente da verdade. A verdade vai estar o quanto mais perto do seu inconsciente você conseguir chegar. Então, alguns autores, como por exemplo o Breton mesmo, vão defender uma escrita automática. Então, poemas em que você só vai escrevendo palavras que vêm à sua cabeça sem pensar, sem filtrar, só listando. Porque isso é a expressão direta do seu subconsciente. A estética surrealista é a estética do sonho. História do Olho foi o primeiro livro publicado do Bataille. Em 25 ou 26 ele começou a fazer psicanálise e o Bataille era super perturbado porque tinha o lado filósofo dele, intelectual, e o lado de todas as perversões dele. E ele não sabia lidar com isso direito. E a recomendação do psicanalista dele foi que ele escrevesse, que ele transformasse isso em ficção para ajudar ele a lidar com esses demônios. Embora o livro não possa ser considerado autobiográfico, porque na verdade o que está acontecendo ali não são coisas que aconteceram com o Bataille, os elementos do livro são elementos dos traumas dele, das lembranças, etc. Mas no final do livro tem um capítulo que se chama Reminiscências, em que o Bataille conta como ele começou a escrever a História do Olho e vai lembrando coisas da vida dele. Então ele conta do pai dele, que era cego e paralítico. Então o pai dele ficava sentado numa poltrona e quando ele precisava urinar, ele urinava na poltrona mesmo ali, ele revirava os olhos. Então aquilo ficou gravado no Bataille, o branco dos olhos do pai dele enquanto ele urinava. Então são elementos assim que ele joga na história, embora não seja autobiográfico, tem todas essas lembranças dele. O História do Olho foi publicada pela primeira vez em 1928, numa versão clandestina, com só 100 e poucos exemplares, e sob um pseudônimo. Anos depois, o Bataille publicou uma segunda versão, que foi reescrita em 40, mas só foi publicada em 1945, que é a mesma história, com alguns capítulos adicionais no final, mas em que o texto mesmo foi reescrito e ficou muito mais enxuto. E isso fez com que, nessa segunda versão, que é a versão que foi traduzida pela Kozak, os personagens ficam muito mais sem vida interior. Então, os atos deles ficam muito mais orgânicos e só movidos pelo desejo. História do Olho é um livro sobre um narrador sem nome, que conhece numa cidade de praia Simone, e eles começam a explorar a sexualidade e as obsessões que eles têm. E conforme o livro vai passando, eles vão levando isso cada vez mais longe, tanto os jogos sexuais quanto essa obsessão e a busca por coisas com as quais eles são obcecados e os excessos que excitam eles. E o livro é isso, o livro vai nesse crescendo, 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 até chegar num final, que é o ápice de toda a violência, de todo o sexo, de toda a escatologia, as obsessões que a gente leu até ali. 30 anos depois que ele escreve História do Olho, em 57, o Bataille escreve um ensaio bastante longo que chama O Erotismo.
Nesse ensaio ele vai teorizar várias coisas que você já consegue ver nos romances anteriores dele. Uma das coisas que ele vai dizer, que é a chave central desse ensaio, é que o erotismo só existe na transgressão. Por exemplo, o erotismo existe na escatologia. O erotismo existe na dor. O erotismo existe em transgredir, por exemplo, a função original das coisas. Então um chicote é algo que serve para ferir. O erotismo está em transgredir ele e fazer ele causar prazer. Porque o erotismo nasce essencialmente da transgressão. O erotismo se aproxima da morte. O sexo e a morte são como duas faces de uma mesma coisa que estão sempre muito próximas. E no Bataille, o sexo e a morte estão sempre juntos. Na história do olho isso é muito claro. Tem um momento no livro, por exemplo, em que uma menina goza no exato minuto em que um toureiro é morto, chifrado pelo touro. Você percebe muito como a morte e a estação andam muito ligadas pro Bataille. Vou ler um trecho então para mostrar um pouco como o Bataille pega esse negócio da transgressão. Como tudo que ele coloca no livro é para chocar a sociedade. Outra brincadeira consistia em quebrar um ovo na borda do bidê e esvaziá-lo debaixo dela. Ora ela mijava no ovo, ora eu tirava as calças para sorvê-lo do fundo do bidê. Ela prometeu-me que, quando ficasse boa de novo, faria a mesma coisa na minha frente e depois na frente de Marcela. Ao mesmo tempo, imaginávamos deitar Marcela, vestida e calçada, mas com as saias levantadas, numa banheira cheia até a metade de ovos que ela esmagaria fazendo xixi. Simone sonhava ainda que eu seguraria a Marcela nua em meus braços, de cu para cima, as pernas dobradas, mas de cabeça para baixo. Então, ela mesma, vestida com um robe molhado de água quente e grudado no corpo, mas deixando o peito nu, subiria numa cadeira branca. Eu excitaria os seios dela, colocando seus bicos no cano de um revólver militar carregado, mas recém-disparado, o que teria, em primeiro lugar, o poder de nos impressionar, e, em segundo, de conservar no cano um cheiro de pólvora. Enquanto isso, lá do alto, ela despejaria creme de leite fresco sobre o ânus cinza de Marcela, fazendo-o escorrer. Urinaria também no seu robe, ou, caso ele abrisse, sobre as costas e a cabeça de Marcela, na qual poderia igualmente urinar. Marcela então me inundaria, já que eu teria o meu pescoço preso entre suas coxas. Ela poderia ainda colocar meu pau na sua boca enquanto eu estivesse mijando. Existem duas grandes metáforas na história do olho, que são a metáfora do olho, dos objetos globulares que se ligam a ele, e a metáfora dos líquidos, que vai se ligando ao olho. Por exemplo, o ovo tem a forma do olho, o ovo é branco, o leite é branco, o leite é líquido, a urina é líquida, a chuva, então tudo vai se ligando. São duas sequências metafóricas que o Bataille vai interligando ao longo do livro. O surrealismo vai utilizar muito conexões pela forma das coisas, não pelo significado. Porque o nosso cérebro, a nossa conexão imediata que o cérebro faz, ele é pela forma. Se é uma bola, você pensa no sol, você vê o sol, você pensa em ouro. É uma conexão mais visual. E na história do olho, o Bataille vai usar muito isso. Ele vai criar uma rede de metáforas que não necessariamente tem a ver com o significado das coisas, mas elas têm a ver com a forma dessas coisas que ele vai usar. O História do Olho é um livro bastante hermético. Essa edição vem acompanhada de alguns ensaios e uma nota do próprio Bataille comentando o livro, que te ajuda muito a entender. A análise que você retira, todos esses comentários, é que o olho entra no lugar de o olho da consciência, o olho que tudo vê, o olho como um órgão solar, um órgão que é voltado para a luz. E esse livro é todo de então engolir o olho, enfiar o olho no cu, enfiar o olho na buceta, falar de olho do cu. É como se é a história de você transgredir essa ideia, a história de você se opor a essa ideia da sociedade, das coisas limpas, etc. Porque esse livro é essencialmente não a história do narrador ou a história da Simone ou a história da Marcela, mas é a história do olho. O olho, esse objeto, esse símbolo que marcou o Bataille, como eu falei antes, desde a infância dele. Se você ler só a história, sem saber do contexto, sem ler os textos de apoio, você provavelmente não vai entender nada. Você vai achar que o Bataille é simplesmente um louco. Bataille eu elegi como a pessoa mais perturbada da literatura mundial. E olha que a gente já leu Sade. O Bataille, eu tenho a impressão que ele é um autor desses que faz sentido no panorama da obra. Ele vai fazendo sentido quanto mais você lê ele. Essa edição legal que eu venho com essa capa, que é uma foto do Man Ray, que era um fotógrafo surrealista. Essa foto ela chama A Oração. Ela tem muito a ver com o livro, então é uma edição toda bem cuidada e legal e que ajuda muito a entender a história. No nosso próximo livro, a gente vai um pouco seguir nessa linha
escatologia, desejos obscuros, perversões, mas uma pegada um pouco mais pop, contemporânea. A gente vai ler o Juliet Society, que é o livro da Sasha Grey, que ela publicou ano passado. Se vocês já leram, ou se vocês ficaram curiosos para ler, essa é a chance, leiam com a gente. Enquanto isso, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, deem um joinha no vídeo, comentem o que vocês acharam. Você leu Bataille, você tem uma interpretação, algum ensaio para indicar pra gente, quer que seja, comenta aqui embaixo, por favor. Simone, entretanto, divertia-se, fazendo o olho escorregar na rachadura da bunda. Deitou-se, levantou as pernas e o cu. Tentou imobilizar o olho contraindo as nádegas, mas ele saltou, como um caroço entre os dedos, e caiu em cima da barriga do morto. O inglês tinha me despido. Joguei-me sobre a moça e sua vulva engoliu meu pau. Eu a fodi. O inglês fez o olho rolar entre nossos corpos. Enfio no meu cu, gritou Simone. Sir Edmund enfiou o olho na fenda e empurrou. Por fim, Simone se afastou de mim, tirou o olho das mãos de Sir Edmund e o introduziu na buceta. Puxou-me nesse momento para junto dela, beijou o interior de minha boca com tanto ardor que tive um orgasmo. Minha porra espirrou nos seus penteiros.